Estamos online para mais uma Priclés e agora no formato morena. Respeita. Ai, mulher, nasce uma mulher morena depois de quantos anos, gente? Loura? Eu acho que depois aí de pelo menos uns 15 anos loura, voltei eu a ser morena. E a gente fez, você que me acompanha lá no Instagram, você já sabe, né? Se você não me acompanha, safada. @aprinunes, vá para lá, me siga, que você vai saber que eu fiz essa alteração no cabelo essa semana. E eu não consegui nem ir lá ainda. Para quem é minha aluna, para quem é FPQL, já me viu que a gente teve aula. Mas para quem não teve ainda, eu não consegui nem ir lá. Porque eu fiz o cabelo, deixei aquele spoiler no ar. E aí eu atrasou mais do que eu deveria. Tive que correr para uma reunião. No outro dia, academia logo cedo, ele já não estava mais arrumado. E aí, como é que eu faço uma foto para vocês? Não deu. E agora você está aqui nessa Brickless, mulher. Me vendo morena finalmente. Olha isso. Morena, voltei às minhas origens. Você já me diga, você que está aí vendo, já me diga aqui nos comentários. Pri, gostei, não gostei, prefiro você morena, prefiro você loura. Eu tô adorando essa nova fase, gente. Já estava muito tempo. Quando eu fiz 30 anos, eu já queria mudar, porque eu estava há muito tempo loura, né? Há muito tempo eu queria um negócio diferente. E aí agora eu bati o martelo, disse, vou mudar, acabou. É isso! E aí que estamos, moreníssima. Quanto tempo vai durar? Porque dizem que depois que você fica loura e você coloca um moreno, demora um pouquinho, né? Pra você se acostumar, e aí você sempre quer voltar pro louro. Quanto tempo vai durar? Não sei. Mas que eu tô adorando essa fase. Estou amando. Então, isso aqui é bem a cozinha do meu cabelo mesmo. Com um mês ainda dá uma desbotada, né? A gente vai pintar de novo no próximo mês, mas bem a cozinha do meu cabelo mesmo. Ai, que delícia! O cabelo mudou, mulher. Mas a fome e o desejo de fazer você se tornar uma engenheira bem paga continua a mesma. É por isso que hoje a gente vai falar sobre os 5 vilões do credenciamento. O que é que te tira de dentro do banco? Então, se é a sua primeira vez aqui, você não sabe o que é credenciamento, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Priscila Nunes, eu sou engenheira civil e eu compartilho dia a dia a vida de uma avaliadora de imóveis, como você se tornar essa avaliadora, que nada mais é do que a função que um engenheiro civil e um arquiteto podem desempenhar assinando um contrato de 5 anos com os maiores bancos do país, sem precisar fazer uma prova, um concurso público, e não precisa ter experiência. Você consegue entrar para o banco ainda esse ano, e eu ensino para vocês como fazer isso. Não precisa de pós-graduação, nem precisa de anos de experiência para isso, tá? Com o teu diploma de graduação é possível, sim, você se tornar aquele fiscal da Caixa Econômica, que vai lá liberar a medição para a obra. Então, hoje eu vou mostrar para vocês 5 vilões. Eu estou na 12ª turma da FPQL, né, gente? A gente já credenciou a FPQL, a formação Peritas que Lucram. A gente já credenciou mais de 1.000 alunas dentro dos maiores bancos do país, hoje dentro do país todo. A FPQL é a única formação do país, a primeira e única formação do país, certificada pelo MEC, mais do que isso. Depois da FPQL, a gente dita a regra do mercado. Depois da FPQL, vários outros players aí resolveram colocar a certificação pelo MEC e eu sou muito orgulhosa disso, porque a gente eleva de fato o nível do mercado. Então, que delícia! Vou apresentar para vocês os 5 vilões, vou compartilhar minha tela com você sobre quais são os 5 vilões do credenciamento. Primeiro grande vilão é um dos que eu mais recebo e o que eu mais tenho cuidado de setar as minhas meninas quando a gente está fazendo uma avaliação, tá? Vou ficar pequenininha aqui, ó. Aumentar um pouquinho a tela para vocês conseguirem ver. Deixa eu colocar para cá. Aí você vai conseguir ver. Primeiro grande vilão, vou colocar ele aqui, ó. Bem vermelho. Para você aprender, ó. Erro no grau de fundamentação do laudo. Gente, isso daqui é absurdo. Se você não sabe o que é um grau de fundamentação, aconselho que você observe a tabela 1 da NBR 14653 na sua parte 2, que fala sobre avaliação de imóveis urbanos. Essa tabela, ela dita para a gente 6 princípios que devem ser observados para que você atinja. Eu não estou conseguindo colocar acento, gente, nesse mouse sem ele ficar com a letrona. Então, a gente vai colocar sem acento, tá? Para que você aprenda
Aprenda uma palavra boa, né? 6 princípios que devem ser observados para que você consiga o grau de fundamentação 2. Na verdade, a tabela ela fala sobre grau de fundamentação 1, 2 e 3. Só que para você entrar no banco, você vai precisar do grau de fundamentação 2, que é um requisito que o banco pede, tá? Então, quando o banco ele publica o seu edital, lá tem 2 informações importantes. Uma são as atividades que você vai desempenhar depois que você estiver no banco. E a outra são as atividades que você vai desempenhar para entrar no banco, são os pré-requisitos. Para entrar como pré-requisito hoje no banco, você precisa de um laudo completo com grau de fundamentação 2, tá? E de um imóvel urbano. Então, precisa ser um imóvel residencial, comercial, uso misto, não importa, mas que seja urbano, tá? Então, o pior erro é quando você vai encaixar esse grau de fundamentação, porque para que você encaixe um grau de fundamentação 2, você precisa observar esses 6 princípios da tabela 1, mas você também precisa observar a pontuação. Pontuação. E eu vou compartilhar aqui a norma com vocês. Essa pontuação está descrita na tabela. Vou compartilhar a norma que fica melhor, né? Deixa eu ver se a gente tem, se eu tô com a norma aqui, senão a gente vai baixar lá dentro da EVA. A EVA, se você não sabe o que é a minha escola. Lá dentro tem todos os cursos e formações e acompanha todos os empresários, o material está todo lá dentro da nossa escola, todos os bônus que a gente usa. E lá dentro você consegue ter acesso a essas informações, inclusive as normas, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a minha norma. Vou transformar ela aqui, vou colocar todos os tipos. 14653, senão a gente tira lá da plataforma se não estiver nesse computador. Não. Então, vamos lá para dentro da plataforma. Dentro da plataforma, gente, você tem acesso a isso já nos primeiros encontros. Então, o nosso primeiro encontro chama Universo das Avaliações, é o primeiro módulo. E quando você clica nele, a gente já tem a norma aqui, tá? Vou baixar ela aqui e vou mostrar para vocês o que é essa pontuação. Vou tirar essa tela. E agora vou compartilhar a norma com você. Essa aqui é a norma de avaliação de imóveis, essa parte 2, ela tem 7 partes, você já sabe disso. E a gente vai aqui para a tabela 1 sobre grau de fundamentação, tá? Na tabela 1, a gente consegue ver os 6 itens que eu descrevi para vocês, tá? Então, essa tabela 1, ó, grau de fundamentação, a gente precisa encaixar aqui no grau 2, todos esses itens, e eles são 6 itens. Só que mesmo você conseguindo encaixar isso daqui, as pessoas erram nisso, ó. Para atingir o grau 3, na verdade, todos os graus, vou pular para a tabela que você vai entender, ó. Para atingir esse enquadramento do meu laudo, eu preciso também, além da pontuação mínima, eu preciso atender alguns requisitos obrigatórios. Então, o que acontece? Se eventualmente, todas as vezes que você vem aqui, ó, no grau de fundamentação, e aqui vou dar um exemplo para você, caracterização do imóvel avaliando, tá? Na caracterização do imóvel avaliando, que é o primeiro item, ele está dizendo assim, ó, para você encaixar no grau 2, essa caracterização do imóvel avaliando precisa ser completa quanto às variáveis que foram utilizadas no modelo. Isso quer dizer que tem algumas variáveis que são utilizadas no modelo e outras que não são. Então, para que eu encaixe no grau 2, eu preciso estar com a caracterização do imóvel de forma completa nas variáveis que foram utilizadas no modelo. Se eu consigo encaixar isso daqui, então eu coloco um xizinho aqui, eu tenho 2 pontos para o primeiro item. E aí, a cada ponto que você vai somando aqui, ó, se você colocou, se no item 2 você colocar uma quantidade mínima de dados que encaixa no grau 3, então você tem 2 pontos do primeiro item com 3 pontos do segundo. E aí, para cada item desse, os 6, você vai somando a sua pontuação. E quando chegar no final, se a sua pontuação para grau 2 você ganhar pelo menos 10 pontos, não significa que você já está direto no grau 2. Não significa. Por quê? Porque mesmo que você ganhe os seus 10 pontos, você ainda precisa observar, ó, itens que são obrigatórios. Obrigatórios. O que ele está dizendo para a gente? No grau 2, você pode até atingir os seus 10 pontos, que é super fácil, né?
Super tranquilo. Mas eu preciso saber se o seu item 2, 4, 5 e 6 está no mínimo no grau 2. No mínimo no grau 2. Então, eu tenho que voltar e olhar se o meu item 2, 4, 5 e 6, 2, quantidade de dados amostrais, 4, extrapolação, 5 e 6, que é a significância do modelo e a significância dos regressores, se isso daqui está no mínimo em grau 2. No mínimo. Então, ele tem que encaixar aqui, ó. Se eu não consigo encaixar o item 5, 6, 4 e 2 no grau 2, eles estão no grau 1, você pode até ter batido a sua pontuação de 10. Mas você não está no grau 2. Isso aqui é uma das coisas que mais tira você de dentro do banco. Mais tira você de dentro do banco. Porque as pessoas observam só a primeira tabela e esquecem da segunda tabela. E se você esquecer da segunda tabela, você não vai credenciar no banco. Não credencia. Por quê? Porque você precisa observar a tabela 2, que é a sua pontuação mínima mais requisitos obrigatórios. Tranquilo até aqui, gente? Isso daqui precisa ser observado, tá? Precisa, de forma obrigatória. Mesmo que você bata a pontuação, se você não atender os requisitos obrigatórios, você não vai conseguir credenciar no banco, porque o seu grau de fundamentação está errado. Outro erro gritante, que as pessoas erram muito, forma de apresentação da equação de regressão. Gente, a norma fala que você precisa apresentar essa equação de regressão de forma direta, não pode ser de forma transformada. E aqui a gente tem muita dificuldade com as meninas de elas entenderem o que é uma equação na forma direta e o que é equação numa forma transformada. E eu vou apresentar para vocês um ponto que eu preciso que você tenha em mente, tá? Primeiro, o que é a avaliação? A avaliação nada mais é do que a gente olhar para aquele imóvel e dizer quanto ele vale. Esse é o ponto. Preciso saber quanto ele vale. Para eu saber quanto esse imóvel vale, eu preciso fazer um cálculo. Esse cálculo é baseado em um modelo matemático chamado inferência estatística. Então, eu me baseio nisso para fazer esse cálculo. Na hora que a gente chega nesse valor do imóvel, a gente utiliza alguns softwares. O SysDE, por exemplo, é um deles, é um dos melhores do mercado. E o SysDE diz para mim assim, ó, no final, você chegou num valor de avaliação de R$400 mil para esse imóvel. Só que o que o banco quer saber é, qual foi a equação que você usou, que na hora que eu substituir as suas variáveis por esses valores na equação, vai dar esse valor de R$400 mil. Qual que é? É isso que ele quer saber. Vou compartilhar com vocês um laudo. Deixa eu ver se eu tenho um laudo de uma aluna por aqui. Ou um laudo qualquer. Pode ser até um laudo do banco também. Para mostrar para vocês o que é essa equação de regressão. E como é que ela está na forma direta e na forma transformada. Uma coisa que é muito, muito, muito importante, tá, gente? Muito, muito, muito importante. Quando a gente vai fazer um... Deixa eu ver se esse daqui a gente consegue ter um modelo dele. Esse não tá preenchido, a minha equação. Deixa eu só olhar ele, acho que acredito que não. Esse não tá preenchido, a minha equação. Vou finalizar ele e te mostrar outro. Quando a gente fala sobre essa equação de regressão, a gente está falando sobre um entendimento mínimo de matemática. Às vezes a gente, e eu preciso muito, não gosto, mas preciso muito colocar a culpa no que a faculdade tem entregado para o mercado. Muito, 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 muito. A faculdade tem entregado para o mercado cada vez mais profissionais em que eles falham no basal. Então, hoje, se eu não consigo compreender como é que eu caracterizo uma equação na forma direta e uma equação na forma transformada, a faculdade, ela errou muito comigo. Mas muito, 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 muito. Por quê? Porque a faculdade falou comigo sobre matemática básica. Matemática, sim, básica. Então, o que acontece é que se hoje... Vou abrir um laudo aqui para vocês, tá? Se hoje
você erra no princípio. Eu olho para a norma diz assim para mim, ó, apresente a equação na forma direta. E você coloca lá na forma transformada, você está fora do banco, porque é um requisito de norma. Então, eu vou mostrar para você aqui uma equação na forma direta, para você entender como é que a gente apresenta no banco, e para você não errar nunca mais, porque as meninas que eu pego, elas erram porque elas não sabem nem o que é uma equação na forma direta e uma forma transformada. Então, eu vou mostrar para você o princípio hoje aqui, para que você não erre mais. Esse daí é um nosso laudo modelo que a gente usa dentro da FPQL. Aqui tem a equação, os nossos pontos, graus de fundamentação, que eu acabei de falar com vocês. Para grau 3, 3 pontos, para grau 2, 2 pontos, e para grau 1, 1 ponto. Então, na hora que a gente bate aqui, ó, cada xzinho desse quer dizer a pontuação. Então, aqui ele tem 3 pontos, aqui ele tem 2 pontos, e a gente vai somando essa pontuação, chega aqui 16 pontos. Só que eu ainda preciso verificar lá na tabela 2 se eu realmente estou no grau de fundamentação correto, porque tem os itens mínimos que são obrigatórios, como eu acabei de falar com vocês, né? Depois disso, a gente vai aqui para a nossa equação de regressão, né? A função estimativa para achar. Isso quer dizer o que para a gente, tá? Ela quer dizer para mim que o valor que ela achou nesse laudo, se ela transformar, em vez de ela colocar aqui, ó, onde tem área privativa, ela coloca a área privativa do imóvel que ela está avaliando, que, por exemplo, é 100 metros quadrados. Se ela trocar o nome vaga pela quantidade de vagas que ele tem, trocar o nome quartos pela quantidade de quartos que ele tem, trocar o padrão de acabamento pelo código alocado que ela escolheu e o estado de conservação da mesma forma, e ela aplicar esta fórmula, ela terá o valor unitário que o software deu para ela. E é dessa forma que o banco confere. O que é essa equação na forma transformada? De forma bem simples para você entender. Não sei se a faculdade lhe ajudou nisso, lhe ensinou isso, mas se ela não lhe ensinou, Priscila vem e traz clareza para você e ensina a respeito disso. Vou ensinar para uma criança de 10 anos entender, tá? O que é essa equação na forma transformada? Você tá vendo esse igual? O igualzinho? Se, nunca mais você vai errar agora, tá? Tá aqui o igual no meio. Se o que estiver à esquerda desse igual, à esquerda dele, for somente valor unitário ou valor total, um ou outro, valor unitário ou valor total, perdi a página, vou para lá. Passa rápido porque a gente vai ficar só no que nos interessa. Mas esse aqui é o laudo completo. Então, ó, tem o igual aqui, para você aprender o que é uma equação na forma direta, tá? Acho que não tá, deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Deixa eu parar e voltar. Vou compartilhar novamente, gente. Enquanto isso, me conte. Você está vendo comigo no ao vivo, no gravado. Coloca para mim o dia que você está vendo essa aula. E coloca o estado que você tá para conseguir lhe conhecer, mulher. Se você não me conhece ainda, tem que me seguir lá no Instagram, tá? @aprinunes. Toda segunda-feira de manhã a gente tem o Café com a Pri, 7h57 da manhã. E toda quinta-feira a gente tá aqui no YouTube, na Pri Class. No Café com a Pri a gente fala sobre temas relacionados à sua vida, entendendo que você não é mais um número. E enquanto mulher, você precisa ser formada em todas essas áreas para que você tenha segurança, abandone o medo, para a incapacidade não te abraçar. E aqui na quinta-feira a gente treina tecnicamente. Então, lá no Café com a Pri, eu treino as suas emoções para que você seja uma mulher forte, a mulher mais completa que você conhece. E aqui a gente treina tecnicamente para o mercado entender que o que a gente respeita e precisa ser respeitada dessa forma, como a mulher que tem resultado, uma mulher que domina muito bem a técnica, que se posiciona tecnicamente. Pouco importa se você está dentro do mercado há 10, 20 anos, se você não se tornou a melhor dentro do seu mercado ainda, se você não é boa tecnicamente ainda, você não vai ganhar dinheiro. Então, além de ser muito boa, que é a sua obrigação, é por isso que a gente desenvolve técnica aqui, eu também desenvolvo o seu coração, as suas emoções, para que você aprenda como é que a gente faz dinheiro com essa técnica. Fechou? Então, já coloca na sua agenda, segunda, 7h57, Café com a Pri, e quinta-feira, toda quinta, 7 horas da noite aqui, Pri Class. Como eu identifico, Pri, se a minha equação de regressão, minha função estimativa está na forma direta? Tem o igual,
Nunca mais você vai errar. Tem um igualzinho aqui, tá? O que está à esquerda do igual só pode ser valor unitário ou valor total. Se quando eu olho para cá, para a esquerda, eu só vejo isso escrito, valor total ou valor unitário, então isso quer dizer que eu estou com uma equação na forma direta. Quando é que eu estou com ela na forma transformada? Vou pegar essa mesma equação aqui, tá, gente? E vou colocar aqui para baixo, só para vocês verem a diferença. Tá? Então, esse daqui é um exemplo dela na forma direta. E aqui é o exemplo dela na forma transformada. Quando é que eu tenho ela na forma transformada? Você entende que uma equação, mínimo de matemática, tá? Uma equação, ela pode ser representada de várias formas para chegar no mesmo valor. Mesmo valor, tá? Eu não vou desmembrar essa fórmula toda, então vou trazer a nível educacional para você. Mas o software, quando você roda isso dentro do Sysdea, ele apresenta para você as possibilidades dessa equação, tanto ela na forma direta, quanto ela na forma transformada. Deixa eu ver se, inclusive, aqui tem a memória de cálculo, porque se aqui tiver a memória de cálculo, a gente consegue ver pela memória de cálculo. E aí talvez tenha já as equações aqui, ó. Perfeito. Agora você vai aprender, tá? O que a gente acabou de aprender aqui? Isso aqui são as equações de regressão. O que é isso? Ela me deu 1, 2, 3, 4. Ela me deu 4 equações. Pri, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o software, o Sysdea, ele chega no valor de R$400 mil desse imóvel, por exemplo, através de 4 equações. As 4 equações representam a mesma coisa. Então, elas são a mesma coisa representada de formas diferentes. Então, eu chego nesse valor a partir de 4 caminhos aqui. Qual caminho eu tenho que escolher para apresentar no banco? O caminho direto. O caminho mais rápido, o caminho direto. Qual que é o caminho direto? É quando eu pego esse igual aqui, que é o meu igualzinho amarelo, e à esquerda dele eu tenho escrito apenas valor unitário. Essa equação aqui, gente, tá na forma direta, ela vai dar exatamente o mesmo resultado dessa equação aqui. Só que, tá vendo o igualzinho aqui? À esquerda dele, eu não tenho só valor unitário. Eu tenho, ó, LN do valor unitário. Aqui você podia ter, por exemplo, vou chutar, valor unitário sobre 1. Aqui você poderia ter um valor unitário elevado. Podia estar sendo representado assim. Então, se pegou o seu igual, à esquerda dele tem qualquer coisa, seja sobre 1, LN, elevado, qualquer coisa diferente de valor unitário, diferente disso daqui, ou valor total, a depender da variável independente, da variável dependente que você esteja usando. Se tem qualquer coisa diferente disso daqui, então nós estamos lidando com uma equação transformada. Só voltar aqui para o jeito que estava. Nós estamos lidando com a equação transformada. Então, eu não posso colocar para o banco esse LN de valor unitário. Eu tenho que colocar como forma direta. Qual que é a forma direta? A que está abaixo. Valor unitário é igual. Gente, isso daqui tira você do banco. E fácil, tá? E tira você fácil do banco. Por quê? Porque isso é um dos princípios de avaliação. Princípio básico de avaliação. Se eu hoje não sei que a norma não me permite fazer isso, então você não está pronta para avaliar para o banco. Por isso que você não pode sozinho. E as pessoas erram muito nesse pilar. Terceiro ponto. Fazer atividade que é para o seu contador fazer. Isso aqui é um ponto. Eu adoro que vocês erram muito nesse daqui. Fazer atividade que é para o seu contador fazer. O que é isso, gente? Vamos lá. Preste atenção. Para credenciar no banco, a gente precisa de 2 pilares. Pilar técnico, seus laudos têm que estar prontos, você precisa da sua empresa.
Sua empresa tem que estar em dia rodando, tá? Então, as meninas hoje, elas querem economizar em coisas que não fazem sentido. Tipo, quero economizar na contabilidade. Aí tenta retirar todos os serviços da contabilidade. Aí um dos principais erros, vou dar um exemplo 6. O banco hoje, eu consigo credenciar nele através, inserir a minha documentação legal da empresa através do SICAF. Eu ensino, inclusive, dentro da FPQL, você entender o SICAF por dentro. Só que eu ensino você a entender o SICAF por dentro, porque eu quero que você não cometa o quarto erro, que é delargar a atividade para o seu contador. Então, eu ensino você o SICAF por dentro para que você consiga ter o mínimo de conhecimento na área. Olha, só sai errado. Deixa eu ver se agora vai. Ah, vai. Para cobrar ao contador. É para isso aqui. É o mínimo de conhecimento. É o mínimo. Mas isso daqui é para você fazer? Não. Não. Por quê? Porque a sua função, se você contratou uma contabilidade, quem tem que preencher os requisitos do SICAF e atualizar sua documentação lá dentro, no sistema, é o contador. É a sua contabilidade. É a contabilidade que tem que fazer o cadastro da sua empresa no SICAF, colocar a documentação lá dentro e ela ficar atualizando. É o contador, não é você. Não é você. Você não entende o mínimo dos termos técnicos contábeis. Para que danado você vai perder o seu tempo com o SICAF quando você poderia estar fazendo laudo? Seu contador, que não dá para outra pessoa fazer laudo, quem tem que fazer laudo é você. Seu contador estaria tomando conta do seu SICAF e depois disso você só compatibilizava as informações e credenciava. Rapidez, agilidade. Você já está pagando uma contabilidade para abrir sua empresa, para tocar sua empresa e para tomar conta do SICAF. Pri, o SICAF é gratuito, eu mesmo posso fazer. Eu sei que ela é gratuito. Inclusive, quem lhe cobra tá errado, tá? Quem diz assim, eu vou fazer, não é sua contabilidade, porque hoje, se você der um Google e dizer assim, cadastra um SICAF. Tem empresas que vão dizer assim, cadastra o SICAF custa R$70, por exemplo. Só que cadastrar no SICAF é gratuito. Qualquer pessoa consegue cadastrar no SICAF, é gratuito. O que você está pagando é pelo serviço da contabilidade de estar colocando seus dados lá. Só que você não está dando um Google indo aleatório porque você está abrindo sua empresa agora. A maioria das meninas estão abrindo empresa para credenciar. Então, você já tem uma contabilidade. Se você já tem uma contabilidade, está pagando essa contabilidade, joga nos peitos da contabilidade. A responsabilidade é da contabilidade, de fazer SICAF. Aí você está perdendo tempo com danado de SICAF, podendo estar lendo o edital e entendendo o que é a sua atribuição dentro do edital ou não. Então, fazer a atividade do contador está errado. Quem tem que fazer a atividade do contador é o contador da sua empresa. Porque se você faz isso, aí o que vai acontecer é que você não faz a sua parte, que é fazer um laudo muito bem feito. Aí, quando você não faz o laudo muito bem feito, o que acontece? Erros como esse. Erra no básico, que é um grau de fundamentação e apresentação de uma equação na forma direta. Erra no básico, porque estava preocupada com o quê? Estudando SICAF, termo de contabilidade. Está errado. Não é para você fazer. Se você entende minimamente as atividades e você entende que você não deve delargar essa atividade para o contador, o que você faz, tá? Você simplesmente, e delegar é diferente de delargar. Eu estou falando com você sobre não delargar. Por quê? Porque ou ela comete o erro de querer fazer tudo pela contabilidade, ou o contrário. Ou ela simplesmente, não, tudo é a contabilidade, não confere uma validade de uma certidão, não confere cartão CNPJ dela, contrato social, não confere a documentação mínima antes de enviar para o banco. Antes de enviar. Não confere. Então, se você recebeu a documentação do seu contador, e a maioria das contabilidades não é especializada em credenciamento. Então, se você recebeu a documentação do seu contador e você não teve a coragem de baixar o edital para ler quais são os requisitos que são solicitados,
Você está delargando. O que vai acontecer? Vai voltar porque a certidão está vencida, vai voltar porque faltou certidão, como eu já vi muito contador. Os bancos, por exemplo, pedem que as empresas emitam uma certidão de FGTS. Aí você vai dizer assim, Pri, mas eu nem funcionário tenho. Acreditem, tem contador que também parte desse princípio. Entende que você não tem funcionário, aí como você não tem funcionário, você não precisa emitir e não manda. Mas, gente, se você não mandar a certidão, tá fora. Tem que ter a certidão. Mesmo que seja lá dizendo assim, não, você não deve nada, porque você não tem funcionário. Então, tem que ter a certidão. Não é opcional. Ah, mas eu não tenho funcionário. Mas a certidão você vai ter. Dizendo que você não tem funcionário e que não deve nada. Vocês entendem, gente? A certidão precisa existir. Mas por que eu fico fora do banco quando a certidão não está dentro do meu escopo? Porque eu delarguei a atividade. Porque eu só peguei o que o contador mandou para mim e enviou. Então você cai em dois nimbos que ou você quer fazer pelo cara, ou você quer que ele faça tudo e você não confere nada. A empresa é sua. Aí você tem que entender que nem dá para ser controladora a nível da empresa, senão você não cresce. E aqui é princípio para a vida. Se você controla tudo, você não cresce. Ou dois, se você delarga, você simplesmente está abandonando um filho. Porque a sua empresa é seu filho. Então não dá para você, em um desses pontos aqui, você falhar. Tem que ter muito, muito cuidado. 2 pilares para credenciamento: a técnica e os documentos legais da empresa. Não pode ser delargado. Terceiro ponto, último ponto, na verdade. Último ponto, para a gente finalizar. Esse aqui é o maior, tá? Acho que esse daqui é a causa de todos os demais. Esse é a causa de todos os demais. Não ir acompanhada. Por quê que você não tem um acompanhamento no credenciamento? Credenciamento não é algo simples para quem nunca fez, não é? A maioria dos cursos por aí, eu digo com conhecimento de causa, eu tenho todos do mercado. Todos os cursos do mercado. Não vou dizer todos, porque pode sair um amanhã, ou pode sair um no futuro, quando você vê isso daqui, mas os que estão hoje no mercado, todos eu tenho. Hoje no mercado, todos eu tenho. Eu tenho esses cursos de mercado, minha equipe estuda, todo mundo estuda, a gente conhece os nossos concorrentes em totalidade. Em totalidade. E quando eu falo para você sobre esses cursos, eu digo para você com segurança. Nenhuma metodologia é tão completa como a FPQL. Nenhuma delas. E eu digo porque eu conheço todos de dentro. E o que eles mais falham é porque eles não dão um acompanhamento no nível que a FPQL dá para você. O que é esse acompanhamento no nível? Velocidade, para trazer o teu resultado de 1, 2, 3 anos para hoje, para 60 dias. Para você começar a credenciar rápido. Velocidade. Nesses 60 dias, a gente dá suporte de domingo a domingo. Ninguém faz isso. Ninguém dentro do mercado faz isso. A gente tem essa velocidade lá dentro. Depois disso, você tem 1 ano de acesso à comunidade. Você nos acessa dentro da comunidade. É uma das formas de chegar no nosso suporte, mas também tem outros. Você pode ir no WhatsApp, falar com o pessoal do suporte. Você pode ir na própria plataforma, falar com o pessoal do suporte. Então, a nível de suporte técnico, você tem vários canais. A comunidade é um dos mais usados hoje. Mas nós temos vários canais de comunicação. Quando a gente chega dentro da comunidade, você continua com suporte com a gente durante 1 ano, para que você tire suas dúvidas. As correções de laudo, elas são abertas periodicamente, para que o seu laudo seja corrigido. Então, perceba que quando a gente olha para esse cenário aqui, a nível de, hoje, um laudo, gente, um laudo de uma das alunas, um laudo, passa por 4 pessoas. Por quê? Porque o que eu vejo, fulana pode não ver, 4 pessoas vendo o seu laudo para garantir que não vai ter erro técnico que você vai enviar para o banco. A gente olha minúcias. Então, não ir acompanhada, não ter um escopo, um passo a passo, um direcionamento é o pior erro que você pode cometer. Você vai perder muito tempo, você não vai conseguir credenciar. E mais do que isso, quando você tentar no banco, pode ser que o seu processo seja negado. Então, o que eu aconselho para você? Não vá sozinha, vá acompanhada. Entre na lista de espera. A FPQL está na sua segunda, colocar verdinho. Entre na lista de espera da FPQL, turma 3. A FPQL está na sua 12ª turma, mas o edital da Caixa Econômica provavelmente abre em janeiro de 2014. E o edital da Caixa Econômica abrindo em janeiro de 2014, se você não começar a se preparar agora, você não está pronta. É um dos editais mais conflituosos de entrar e os que fecham mais rápido.
E quando eu tô falando contigo fechar rápido, eu tô falando com você sobre um intervalo de 15 dias. É muito rápido. Em 15 dias, não existe nenhuma metodologia no mercado hoje que deixa você pronto em 15 dias. Nenhuma. Então, você precisa hoje começar a se preparar. Hoje, começar a estar pronto. Porque nem a sua empresa, em alguns lugares do país, abre em 15 dias. Então, tem que começar. Por isso, você tem que se inscrever na lista de espera da FPQL. O link vai estar aqui embaixo para você. E eu espero você dentro da turma 13. Pri, quanto custa a FPQL? R$3.000. Ou 12 vezes de R$300. Esse é o valor da FPQL. Para que em 60 dias você tenha o resultado que você não teve em 5 anos dentro da faculdade. Os 5 anos que você aplicou na faculdade e pagou mais de R$100.000, você vai ter dentro da FPQL em 60 dias assinando um contrato com os maiores bancos do país. Qual que é o meu compromisso dentro da FPQL? Se você aplicar toda a metodologia da FPQL, mulher, em 1 ano, você não vai faturar pelo menos 3 vezes isso daqui, mais de 3 vezes. Se você não faturar pelo menos R$10.000 com avaliação de imóveis, eu devolvo o seu dinheiro de volta. Na verdade, eu devolvo o dobro do seu dinheiro. Você passou 5 anos na faculdade, você saiu de lá e a faculdade não honrou esse tempo que você passou lá, não devolveu R$1 e você está engavetando diploma. Então, meu compromisso com você é, se você não tiver pelo menos R$10.000 de resultado, que é mais de 3 vezes esse valor, eu devolvo o dobro do seu valor. E por que eu falo isso com tanta segurança para você, olhando no seu olho? Porque eu sei o que a gente faz de lado de cá. São 13 turmas, 13ª. Então, são 12 que estão em andamento. São mais de 1.000 alunas credenciadas nos maiores bancos do país. Então, a gente tem a menor taxa do mercado de reprovação do laudo. É 0,1% de reprovação do laudo. É muito pouco. É muito pouco. Então, colocou, entrou na FPQL, você vai ser credenciada no banco, assinar um contrato com os maiores bancos do país e, finalmente, ter prestígio na sua profissão, liberdade financeira e liberdade geográfica, para que você consiga viver enquanto você trabalha, enquanto você constrói o seu legado. Se isso é para você, clica na lista de espera que está aqui embaixo, da turma 13, prepara os seus R$3.000, que eu quero você conosco. Já me segue lá no Instagram, @aprinunes. Te espero lá. Um cheiro. Segunda-feira você tem um encontro comigo, 7h57, e também a próxima quinta-feira, aqui na Priclés, 19 horas, no YouTube. Um cheiro, te espero lá. Tchau, tchau.